olhar carinhoso da parte, a gente faz a lembrança que estamos ainda com possibilidade de entrada no estudo do ESD, o ensino sistematizado da doutrina espírita, que a nossa casa oferece, um estudo de 2 anos, que passa pela apostila da FEB, né, e pelo livro dos Espíritos como principal obra, né? Então, são 2 anos de bastante estudo semanalmente, e que é para nós a porta de entrada para novos trabalhadores na casa também. Né? Os trabalhadores aqui dessa doutrinária, todos passaram pelo ESG, depois seguem, né, com outros estudos, e a gente estuda sempre, não para mais de estudar, porque é sobre nós, né? É sobre a gente se melhorar, a gente se conhecer. E eu gostaria também de dar a boa notícia que nós vamos recomeçar o estudo introdutório, que é o introdutório aos estudos da doutrina espírita, às segundas-feiras, às 19h30. Então, aqueles que querem estudar, querem conhecer, mas não sei se eu estou pronto para um compromisso de 2 anos, o estudo introdutório é um bom começo, né? Que nos mostra as obras básicas, como é que funciona a doutrina, tira dúvidas sobre temas do nosso interesse, e não exige a mesma assiduidade, com frequência nem a mesma extensão que o ESG e outros estudos exigem. Então, é um primeiro passo. Então, falem para os amigos também, né? Aqueles que, você vai na casa espírita, mas espírita é melhor, então tem alma, tem vida após a morte, que história é essa? Né? Vocês conversam com os espíritos, né? Que nunca ouviu uma perguntinha assim. O introdutório ajuda a responder essas perguntas. Então, era isso, amigos. Sem mais delongas, Paty, boa noite, obrigada. Obrigada. Boa noite. O tema da nossa conversa de hoje, né, é sobre a obra Renúncia, uma obra psicografada, né, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né, ela é relatada pelo Espírito Emmanuel, e é uma das obras, né, de uma... Não é trilogia, porque são mais de 3, né, de algumas obras de romance, né. Eu até havia separado a sequência, mas vou contar para vocês que eu imprimi, mas esqueci em casa. Então, posso errar alguma coisa na sequência, mas eu sei que a gente tem há 2000 anos, né? 50 anos depois, a gente tem Paulo Estevão, a gente tem Ave Cristo e a gente tem, por último, essa obra Renúncia. Né? E essa é uma obra que, geralmente, quando a gente chega na doutrina espírita, a gente começa lendo romance espírita. Não sei vocês, mas comigo foi assim. Eu fui aprendendo sobre doutrina espírita, me debruçando sobre, né, os livros, os romances espíritas. E me recordo que já havia lido esse livro, e aí foi muito engraçado, porque eu comecei a misturar as histórias. Ainda há pouco brincava com a Emília, eu falei, Emília, eu ficava procurando na obra um poema, aquele poema que fala sobre a alma gêmea de minha alma, né? Eu falei, gente, mas por que eu não estou encontrando, né? Por que ainda não cheguei? Aí eu fui pesquisar. Claro, não era nessa obra, há 2000 anos. Mas a gente vai percebendo também que a nossa memória, né, ela também pressupõe esquecer. Por isso a importância de ler, de reler, de retomar, né? E o objetivo da conversa de hoje é, além de convidar aqueles que ainda não leram a obra para ler, mesmo que eu dê alguns spoilers, né? Porque eu vou conversar um pouquinho sobre a história, né? Sobre as situações, para que a gente possa entender quem foi Alcione, né? Tem um acento aí nesse i, né? Quem foi Alcione? Mas eu só quero fazer um parêntese antes de a gente começar a falar sobre a obra, que eu encontrei um estudo que aconteceu em 2020, se não me falha a memória, no Spotify, num centro espírita no Amazonas. E eles sentavam e discutiam a obra. Então, assim, foi muito bacana, porque eu comecei a ler a obra, mas eu também fui acompanhando a obra, ouvindo, né? Ouvindo a conversa das pessoas sobre a leitura que elas estavam fazendo, né? Então, foi muito bacana. Fica também o convite, porque aí é uma forma também de ler, né? Através do áudio, né? Audiobook, né? Porque eles vão lendo todos os trechos, além de ter os comentários, porque faz algumas relações aí com a doutrina, com os princípios da doutrina, né? Que fica bastante, fica mais palatável, né? Fica claro, até porque a leitura é bem densa, né? A história é densa.
Eu me recordo que quando comecei a ler, as minhas lágrimas corriam. Lembrei de você, Emília. Minhas lágrimas corriam, né? Porque é denso, né? Um espírito iluminado, né? Alcione, que não necessitava mais reencarnar, mas que decide, né? Sair do lugar em que ela já se encontrava, né? Lá numa condição de espírito feliz, né? No início do livro eles ainda explicam que ela tinha algumas tarefas que ela estava desenvolvendo, e ela vem para se despedir, né? Nas zonas mais inferiores, para se despedir de Polos, né? Que depois na obra vai ter o nome de Carlos, vai ser um padre, né? Um sacerdote. E ela vem para se despedir dele, e ele um grande amor, né? Um espírito muito caro ao seu coração, alguém que ela gostaria muito que conseguisse superar os desafios, que dessa vez, né, nos propósitos traçados para ele na reencarnação, ele já estava prestes a reencarnar, que ele conseguisse de fato cumprir com os compromissos, porque ele acabava abraçando o sacerdócio e depois se desvirtuava, né, na condução dos princípios religiosos. E aí ela se despede dele e ele se sente fortalecido, e é muito interessante porque mostra todo o momento em que a pessoa começa a perder a consciência no plano espiritual, né, em que já há uma reencarnação planejada, essa reencarnação vai acontecer, e esse espírito começa a perder a consciência, né? E ela está ali com ele nesse momento, ele adormece, né? E vai se preparar aí para esse novo reencarne. Quando ela volta, né, para o lugar no plano espiritual no qual ela havia conquistado, que eu acho que isso também é bem importante, né? Alcione como esse espírito evoluído, né, que aproveitou suas oportunidades de crescimento na Terra, tanto que não precisava mais reencarnar, solicita ao espírito responsável, né, pela sua colônia, pelo lugar em que ela reside, retornar à Terra para acompanhar Polos. E aí o espírito diz: mas tem certeza que você quer retornar à Terra? Você vai conviver com espíritos que são seus parentes, que não compreendem, né, a existência terrena como você compreende, que ainda não compreenderam os princípios do Cristo, né, e a vivência do amor na plenitude que você já sabe viver. E aí ela pede e diz: olha, e aí inclusive o espírito pergunta: e as tuas tarefas aqui? Mas se eu tenho tarefa aqui, por que eu não posso ter tarefa lá? E eu sei que o espírito concorda, né, e aí começa a se desenrolar a história, né, em que Alcione vai chegar na Terra, mas começa pela união dos seus pais, né? Então a história começa com o encantamento e o envolvimento, né, de Madalena e Cirilo, que se apaixonam, e Madalena tem uma vida mais simples. Seu pai tinha posses, mas já havia perdido as posses. E Cirilo vinha de uma família com um certo, né, de uma certa classe, né, social, e se apaixona por ela, e ela mora junto com um primo que foi um enteado dos seus pais, e que na cabeça desse primo ele ofertou tudo que ele ofertou para essa família, porque ele contava com a acolhida dessa mulher, né, como esposa. E aí esse casal se apaixona, e aí muda um pouquinho aí os planos, né? Tanto desse irmão, né, meio-irmão, que é na verdade um primo, e da Susana, que era prima do Cirilo, que fica muito indignada, mas que tinha um pai que era um educador, assim, que a gente, né, fica embevecido com as falas daquele educador, que já tinha entendido, né, a importância do Cristo, da bondade, era alguém que fazia o bem. E aí o que acontece aí, né, para a gente encurtar um pouquinho, porque fica o convite para vocês lerem a obra, mas Madalena e Cirilo se casam com simplicidade, os pais apoiam a união, mas há, né, esses dois espíritos aí inconformados no lugar, né, da sua
pouca evolução, que a gente pode pensar assim, né? Uma ideia de amor que é posse, né? Uma ideia de amor que é cobrar do outro, né? É como se fosse uma relação, né, de caixa registradora, eu te dei tanto, você me dá tanto, né? Então, que na verdade é contrário, né, a qualquer princípio de vivência de amor, de fato. E aí esses dois espíritos acabam tramando, né? Num primeiro momento, Susana aconselha Cirilo a levar a família até a América. E aí os pais estavam tendo dificuldade na Irlanda, eram irlandeses, e ela convence Cirilo que seria melhor ir com os pais para a América e iniciar uma nova vida. Ali ela consegue separar o casal, né? E aí ela separa o casal e Madalena está grávida. É só para mostrar que Alcione já estava a caminho, né? Então, Alcione, filha, né, de Madalena, já estava a caminho. E aí a história vai mostrando os percursos, né? Cirilo fica na América durante um bom tempo. No momento em que há, né, uma epidemia de varíola, né, em Paris, a família quase toda contrai a doença, a Madalena contrai e fica com sequelas físicas. E aí, nesse momento, Susana, eu esqueci o nome do personagem, é Álvaro, não? Do primo, né? É com A, gente, mas agora escapou da minha memória, depois eu vou encontrar. E aí, ela e esse primo da Madalena se combinam e eles forjam um atestado de óbito para Madalena quando o pai da Madalena desencarna. E aí Madalena continua viva, mas esse primo, né, meio irmão, leva Madalena para a Espanha, porque ele era espanhol, e tira a Madalena de Paris. E a Susana vai com o pai, né, chamado Jacques, que era uma pessoa do bem, vai para a América. Quando chega lá, conta para Cirilo que ela acabou, né, a Madalena veio a falecer, e aí ela se casa com ele e tem uma filha chamada Beatriz. E aí o que acontece aí, né, no desenrolar dessa história? Esse primo não vai escondendo a sua condição espiritual, né? Acaba se envolvendo em negócios escusos, de tráfico de escravos, né? Acaba sendo responsabilizado por isso e é morto. E aí Madalena, já com Alcione, já havia nascido, né? E ainda na infância, vai passando por uma série de dificuldades para cuidar dessa menina, mas a obra vai trazendo assim o quanto Alcione já chega na Terra nessa condição de um espírito que consegue ter gratidão por absolutamente tudo, né? De uma condição moral em que quer saber quem é Deus o tempo inteiro. Ela pergunta, né, para o padre Damião quem é Deus, e foi Deus que criou a árvore, foi Deus que criou, né? E aí ela, o tempo inteiro, ela está atenta, né? E nas pequenas atitudes da menina, ela vai fortalecendo o coração dessa mãe, que tem, né, acabou herdando lá uma residência que tentaram tirar dela, e aí tentaram ainda fazer com que Alcione casasse com o vizinho. Então, assim, vão acontecendo coisas muito pesadas, muito tristes, né? Mas a obra vai chamando a nossa atenção para a fé, né? A fé enquanto fidelidade a Deus, na certeza de que se Deus é Pai, Ele nunca há de desamparar nenhum de nós, né? E aí eles vão mostrando, né? A Madalena tem uma empregada, né? Uma secretária que na verdade nem recebia porque ela nem tinha condições, mas que está com ela e vai acompanhando ela, e aí vai também encontrando outras pessoas que vão fazendo bem, né? E a história vai mostrando isso, assim, num determinado momento em que a mãe de Madalena, né, estava muito doente, eu estou voltando um pouquinho na história, em que a sua mãe estava muito doente, a mãe pede que ela vá pedir dinheiro e auxílio na casa de senhoras bem abastadas. E ela vai e as senhoras a humilham de uma maneira muito violenta, né? E ela, quando volta, conta para a mãe que estava tudo certo, que uma não conseguiu atender, que a outra não deu. Então, assim, Madalena também era um espírito, né?
também de uma escolta, né, de uma escola, né, que a gente diz moral, né, de uma condição moral elevada, né? E aí vai mostrando assim, né, as atitudes da Madalena também, para que a mãe não se ofendesse com as amigas, e a confiança em Deus. Por quê? Porque quando ela retorna à casa e ela não tem dinheiro nenhum para se alimentar, o pai não trabalhava, né, ainda vivia numa condição de ter dívidas e ela era obrigada a pagar essas dívidas, e aí ela faz uma prece e ela pensa: o auxílio vai chegar. E o auxílio chega, porque seu tio, né, Jacques, que era um tio postiço, chega com uma quantia de dinheiro e ela consegue mais um tempo. E assim, a obra vai mostrando que Alcione foi a sustentação moral, né, de Madalena, que sofreu bastante. Num determinado momento, passam-se 3 anos na obra, depois, né, elas moram em Ávila, na Espanha, e aí elas retornam para Paris. Quando elas retornam para Paris, Alcione tinha todos os tipos de trabalho. Um deles ela cantava na rua, né? E aí ela encontrou um trabalho na casa de Beatriz, que era sua meia-irmã, mas que a princípio ela não sabia, né? E quando chegou nessa casa, Susana era um espírito que, pela maldade, né, que ela fez, né, alegando que a amiga havia morrido, né, casando com o marido da amiga, quer dizer, né, um processo de traição, né, abriu as portas para a obsessão. Então era alguém que tinha muito descontrole, era alguém que de fato a consciência lhe cobrava as ações. E aí o que aconteceu? Alcione chega nesta casa e transforma a atmosfera fluídica desta casa. Claro que a obra também mostra toda a relação de Alcione com o padre Damião, né? E toda essa base do Evangelho, né? Toda essa compreensão de Jesus. E Susana acaba pedindo as tarefas mais esdrúxulas para Alcione. Faz ela trabalhar de lavadeira, faz ela trabalhar de governanta, faz ela fazer muitas atividades. E aí a Beatriz um dia se queixa para o pai e diz: não, mas por que você faz, né, a Alcione, que não tem essa tarefa aqui em casa, lavar roupa? E aí Cirilo, que era um homem justo, né, agora com grande poder aquisitivo, né, a família já morava de volta, né, voltou da América para Paris, ficou muito indignado. E brigou com Susana e repreendeu Susana. E a atitude de Alcione, e aí a obra eu acho que diz tudo, né? Renúncia, né? Alcione, na sua condição de espírito sereno, né? De vivência do amor, né? Na sua inteireza, na sua integridade, chegou para Cirilo e disse: olha, fui eu que me ofereci. Não foi ela que me pediu, claro que era, né? Ela pedia tarefas e judiava um bocado, né? Dessa assistente, né? Dessa profissional nessa casa. Mas ela sempre usava das oportunidades para convidar as pessoas a refletir sobre, né, a eternidade da alma, sobre a bondade de Deus, né? Sobre os princípios, né? Ensinados por Jesus. E até que chega um momento na obra em que Alcione acaba descobrindo que ela é filha de Cirilo, porque sua mãe estava muito mal, e Cirilo a acompanha, né, para ajudar, e aí quando chega lá, ele descobre que Madalena ainda vivia, né, a sua primeira mulher ainda vivia. Ele fica muito bravo, foi no leito de morte, tem todo um cuidado em que ela também se coloca na condição, né, de aconteceu, se Deus permitiu, tem uma razão de ser. Então sempre tem esse lugar, né, que às vezes a gente se esquece aqui na Terra, né? Eu estou contando toda a história e penso que o romance espírita, ele nos ajuda justamente nisso, né? Porque as situações vão acontecendo e a gente vai vendo, né, a reação de um espírito que escolhe vir à Terra por missão, né? E que de fato se coloca na condição de renunciar aos seus interesses pessoais,
de renunciar à sua personalidade. Às vezes a gente se debate tanto, né, com a nossa personalidade, com aquilo que a gente acha que tem que ser o correto, né? Às vezes a gente perde tanto tempo, né? Às vezes duelando, né? A mensagem que foi aberta hoje lá para a gente iniciar o trabalho, né? Duelando por pensamento, às vezes com alguém que discordou da gente. Então a gente encontra uma obra dessas e aí a gente vê esse espírito que vai fazendo escolhas, né? Não só ela, mas Madalena também. E aí ela desencarna tranquila. Cirilo tem um abalo emocional muito grande, logo depois ele desencarna, né? Mas ficou muito indignado com Susana e vai cobrar Susana, né, dessa situação toda. E aí, novamente, Alcione, né? Quem é Alcione? Essa alma generosa, lembra ao pai sobre Jesus. E, de fato, ela cuida de Susana, assim como cuida de Beatriz. E aí o senhor Jacques, que gostava muito de Madalena, descobre que ela era filha, né, de Cirilo também, e Cirilo era seu sobrinho, deixa para ela toda a sua fortuna. E ela abre mão, porque não quer contar para a irmã que é a filha, né, nessa situação aí tão cheia de imbróglio, né? E Beatriz já está para casar, né? E naquela época, né, qualquer coisa que viesse a manchar a honra, né, da família, alguma coisa em relação à família, a Beatriz acabaria sofrendo as consequências da atitude da mãe. Então, Alcione abre mão da fortuna, né? Ela renuncia também à sua condição de filha, né, à sua condição de herdeira. E aí o tempo inteiro, eu esqueci de contar para vocês que Madalena adotou uma criança, né, que tem paralisia física, né, deficiência física, aliás. E aí a obra toda, durante a obra, né, Alcione comenta que quando a gente tem deformidades físicas, a gente precisa entendê-las como instrumento para que a gente possa avançar sob o ponto de vista da moralidade, do crescimento pessoal, né? A Emília hoje começou ali a prece, né, e o convite ao estudo, lembrando da importância da gente se conhecer como espíritos imortais que nós somos, para a gente também olhar para a gente na condição que nós temos, né? Não sei se nós abriríamos mão de uma herança, né? Vamos pensar, vamos refletir, né? Na condição que a gente tem hoje na Terra, será que abriríamos mão? Será que em nome da paz da nossa família, a gente abriria mão de algum direito, né? Entre aspas? Então são reflexões que a gente precisa fazer, entendendo que estamos longe ainda da condição de Alcione, né? Georges Larrat, já vou voltar lá para o irmão da Alcione, Georges Larrat participa de um debate sobre quem foi Alcione, e aí tem uma pergunta que vem, né, do público, se Alcione precisava mesmo renunciar a tantas coisas, né? Aí o Georges Larrat, né, de uma maneira muito até engraçada, né, ele fala assim, olha, ela era um espírito que a renúncia não foi sacrifício. Né? Por quê? Porque ela já estava numa condição espiritual em que ela não precisaria reencarnar. E ela pede para vir em missão, ela pede pelo desafio de estar na Terra, né? E de aprender, né? E de auxiliar principalmente. Aprender, acho que ela já tinha aprendido, né, gente? Vamos combinar no grau dela evolutivo, né? Na verdade, ela queria poder cuidar daqueles que ela ama. Mas ainda não falei do Pollux, ainda dá tempo, tenho 10 minutos. Ainda não falei, né, do Pollux, que já estava reencarnado na Terra, sobrinho do Frei Damião, Padre Carlos, né, um sacerdote. E aí os dois se encontram na igreja e ele, na mesma hora, reconhece, né, o amor, né, de tantas existências. E aí ele quer deixar a Batina. Ele quer casar com ela, ele quer seguir na vida com ela, nessa existência. E ela chama a atenção dele, dizendo que nessa existência o dever precisaria prevalecer.
E aí ela não deixa de acolher essa alma, né? E aí tem vários momentos, né, em que ela beija, ele quer beijar ela beija uma flor e entrega a flor para ele, né? Então assim, ela dá toda a acolhida para ele, com todo o cuidado amoroso que ela tem por esse espírito e de tanto que ela torce para que de fato ele consiga exercer o sacerdócio, né, de uma maneira íntegra, né, de uma maneira em que de fato Jesus, né, pudesse transformar o seu coração. E aí, num determinado momento da existência dela, ela resolve ir para um convento, né? Ela se junta às irmãs carmelitas, e é onde ela termina a existência dela. Mas aí a gente tem ali acontecendo a Inquisição, e ela acaba sendo presa, né, pela Inquisição. E na hora que ela está lá para ser morta, adivinha quem chega, né? Não podia ser diferente, porque Deus é tão bom que até no último momento, né, ele dá uma chance para o Carlos perceber a importância, né, de avançar no entendimento. E aí não nada menos do que o Carlos é a pessoa com rigor, né, e que está ali para fazer a justiça, né, com aquela irmã carmelita, quando ele percebe a Alcione. Mas ela, uma alma generosa, o perdoa, né? Acolhe, porém a obra mostra que o Carlos ainda teria, né? E terá, né? E deve ter tido, né? Porque isso foi no século, né? 16, né? Então assim, 17, já com certeza esperamos que o Carlos já tenha aproveitado, né, as oportunidades dele de avançar. Mas voltando para o irmão da Alcione, que era Rob, se não me engano o nome, ela sempre conversou muito com ele sobre a deficiência física que ele tinha, lembrando a ele que a pior deficiência, e aí não é diferente, o Evangelho traz isso para a gente, né? A doutrina explica isso para a gente. A pior deficiência é a deficiência da alma. É quando nós nos envolvemos no crime, é quando ainda não temos, né, uma fé robusta, uma vontade bem direcionada ao bem e vacilamos, né? E aí voltamos lá ao Jorge Lahar, né, que respondia para aquela senhora que dizia, mas ela precisava renunciar tanto assim, precisava abrir mão de tudo, né? Mas que coisa, né? E nos dias de hoje, né, como é que seria? E aí ele diz que as mulheres e os homens, no exercício, por exemplo, da maternidade e da paternidade, no exercício, né, filial, né, muitos de nós têm momentos em que a gente exercita renunciar, né, silenciar para que a briga não aumente, né, para que a desarmonia na casa não fique tão grande, abrir mão de alguma coisa, porque o filho está precisando mais naquele momento. Então, a gente já é adulto, a gente consegue compreender, e aí a gente acaba abrindo mão. E aí Jorge Lahar nos lembra que a gente já tem lampejos, né, de renúncia na nossa vida, embora ainda muito distantes, né, de Alcione, da evolução de Alcione, nós já temos alguma noção do que é renunciar, né? E do valor de abrir mão de algumas coisas a benefício daqueles que amamos. Claro que cabe lembrar que somos aprendizes do amor, né? E às vezes também temos equívocos em relação a abrir mão de algumas coisas, né? Às vezes ainda não entendemos o amor na sua acepção, né? Na sua condição, que nos faz nos reconhecermos como irmãos, por exemplo, né? Toda a trajetória de Alcione na obra mostra o quanto ela entendia que todos são irmãos, né? Que ela não tinha mais direitos do que ninguém, né? E isso é muito importante, porque Jesus, nos seus convites, né, para o nosso aprendizado de amor, ele nos chama a atenção a respeito disso, né? Quando ele vai dizer, olha, o meu reino não é deste mundo, né? Há algumas coisas que a gente precisa construir, mas não para agora, né? Isso precisa ser para o futuro, né? Então, burilar as nossas almas, né? Cuidar da nossa condição moral, do equilíbrio, né, de nosso espírito,
de manter a serenidade num planeta que ainda é, né, um planeta, né, de provas e expiações a caminho da regeneração, né, que a gente possa acolher as dores, tanto físicas quanto morais, como oportunidades, né? Lembrando todos os dias que nós não somos da Terra, nós estamos na Terra. A felicidade de Alcione era saber, ela sabia que ela não era da Terra. Então, a fortuna é da Terra, é da matéria, né? O que a ela interessava era a serenidade da alma, né? Era a vivência do amor, era poder contribuir, né? Para que Susana pudesse se arrepender, né? Que havia sido, né, agido com tanta maldade, mas que a sua maldade também não tinha sido em vão no sentido do seu aprendizado. Sua consciência lhe cobrou uma existência inteira. Olha o tamanho da dor, né? Então, a importância de nós refletirmos, de nós refazermos os nossos passos, né? Renovarmos os nossos propósitos, não para que a gente desanime, né? Achando, poxa, ainda não temos a condição desta alma tão nobre. Não, que bom que esta alma nobre, né? Decidiu vir à Terra, né? Para nos ensinar também como acolher os ensinamentos do Cristo, né? Como viver na certeza de que Deus é Pai, de que somos irmãos, né? De que a fé é a fidelidade a esse Pai, né? Entendendo o poder dos pensamentos, a força da gratidão, né? Você falou disso hoje na sua prece. Então, que a gente possa lembrar de tudo isso cotidianamente, porque nós nos bagunçamos muito, gente, né? Nós ficamos, às vezes, muito na personalidade, né? No nosso eu, e aí às vezes achamos que estamos sendo ofendidos, né, pelas pessoas, né? Lembrando que Jesus nem se ofendia, né? Por quê? Porque ele entendia que às vezes o outro está adoecido, né? Oferecer a outra face, né? São coisas que são difíceis para a gente, né, de exercitar, são aprendizados que a gente aqui tateando, né? Dando um passinho, às vezes dando 2 passinhos para trás, né? Retrocedendo, mas aprendendo sobre essa nossa condição, né? Então, que a gente lembre disso, que a gente leve isso aos nossos lares, que a gente lembre de trazer Jesus para os nossos lares por meio do culto do Evangelho no lar, né? A Fabiana havia me dito que hoje, se eu não conseguisse terminar de ler a obra, que eu buscasse falar sobre a indiferença, que foi uma fala que eu fiz outro dia no grupo de terça-feira de tratamento, e aí a gente aprendeu sobre a indiferença, né? Uma reflexão de Ana Teresa Camasmi, mas que é o capítulo 9, aliás, capítulo 8 do Evangelho, bem-aventurados os mansos e pacíficos, o item que fala sobre a resignação, né? E que diz que um dos males do mundo e do tempo que a gente vive é a indiferença moral como um vício. Então, aproveitemos, né, os convites de amor de Alcione para olharmos, né, para os nossos vícios, entendendo que se eles são vícios, eles foram ocupando espaço em nós, né, gradualmente. O que vai exigir da gente vontade firme para olhar para eles, né, e nos empenharmos na transformação. Então era isso, quem foi, né, quem é Alcione, essa alma iluminada, né, essa estrela que os espíritos viram chegar nas regiões, né, não tão evoluídas ainda, né, com um brilho extraordinário. Muito obrigada pelas boas vibrações. Fica o convite à leitura da obra. Não é a mesma coisa, tá? A obra é muito emocionante. Vocês vão ver que eu não falei metade das coisas que estão lá, tá? Muito obrigada.